Nós vamos agora para a parte 4 do texto. Esta parte aqui, ela vai falar sobre ainda a romantização da tuberculose, sobretudo da tuberculose. E na conclusão, né, ela vai dizer para a gente que o mesmo não se dá com o câncer, certo? Então, olha que interessante, né, essas visões que a gente tem. E mais ainda, né, assim, se a gente fosse resumir essa parte, ela vai dizer que no século XX, quando a tuberculose, enfim, não é mais mistério, as pessoas não morrem mais de tuberculose, né, porque ela tem cura, né, tem o seu tratamento, a tuberculose ela vai ser substituída pela loucura. Né? Todo esse glamour em torno da tuberculose, a gente vai colocar assim na conta da loucura. Mas o câncer não passa por isso. Né? Então, a primeira coisa que ela vai dizer aqui é sobre a doença e a moda. Doença e a moda. Né? Então, de um lado, a roupa é a decoração externa do corpo. A roupa, a vestimenta, a moda, enfim. E a doença é a decoração interna do corpo. Então veja bem, são dois constitutivos da personalidade, a moda e a doença. Então a tuberculose teria uma personalidade tuberculosa. O corpo tuberculoso é o novo modelo para a aparência aristocrática. Novo modelo. Então mulheres, homens, mas sobretudo mulheres, elas almejam ter um corpo tuberculoso. Por exemplo, a duquesa de Windsor, né, diz assim: nunca se é rico demais, nunca se é magro demais. Então, aquela magreza, né, esquelética, propriamente da tuberculose, passou a ser um ideal. Então, é a romantização da tuberculose, né, promover o eu como imagem. Então, o domínio da moda em si. Então, a magreza do século XX é o último baluarte das metáforas associadas à romantização da tuberculose. Então, é a última coisa que a gente vai ter, essa magreza do século XX associada à questão da tuberculose. Né? E ela diz o seguinte, isso aí é a questão do tormento romântico, né? A visão estilizada da doença. Então, o romantismo ele tem sobre a tuberculose essa visão, né, de que a doença ela tem uma nobreza, enfim. Né? Então é uma fraqueza transformada em langor. Né? O tormento autêntico foi simplesmente eliminado, ou seja, o tormento da doença, porque ela passou a ser um ideário, né? Um modelo, um paradigma de vida. Né? Exemplo, lá um poeta francês chamado Théophile Gautier, né, num livro que ele chama assim La Mort Amoureuse, né, a morte amorosa, ele escreve assim: quando eu era jovem, não podia aceitar como poeta lírico alguém que pesasse mais de 45 quilos. Olha que interessante. Então, se você pesa menos de 45 quilos, você não é um poeta romântico, porque você não tem esse toque, né, da tuberculose, né, esse toque do sofrimento. Então, virou um estilo, uma vida estilizada. E passou a também ser a aparência ideal para as mulheres, né, em contraste com a robustez e a obesidade masculina dos homens de negócios, fundadores de impérios, nós estamos falando do século XIX, pilhadores de continentes, né? A tuberculose, o aspecto tuberculoso, né? O maceramento tuberculoso passou a ser a aparência ideal para as mulheres. Então, a tuberculose traz a ideia de doença individual, né? Autoconsciência aguda da proximidade da morte. É um outro aspecto, né, que a tuberculose traria. Então, o modo de tornar as pessoas também interessantes.
né? No caso, tem tuberculose, então é porque teve uma vida ou extravagante, ou uma vida melancólica. Então é um marco, né, que torna a pessoa destacada das demais. Então ela pede para conferir, por exemplo, Schlegel, que vai falar disso, Novalis, que a gente já citou, o próprio Nietzsche, né, o Nietzsche que tinha uma doença, né, que não é necessariamente a tuberculose, alguns dizem que era a sífilis, né, mas no caso o Nietzsche, né, se tornou, procurava um lugar, ele foi morar em Turim, na Itália, né, um lugar mais ameno, para que ele pudesse ter um alívio na doença. Né, o Lord Byron também, o Mário Praz, enfim. E sobre o Mário Praz, ela faz uma contestação. Né? O Mário Praz, que é um escritor, né, um crítico, ela diz assim, a estética da crueldade e beleza do mórbido, que seria aí o que o Mário Praz pegaria, e versus a ideia nihilista e sentimental do interessante. Então, ela contrapõe, né, a essa estética da crueldade, essa ideia nihilista e sentimental do interessante, dizendo que os escritores promoviam esse tipo, e o Mário Praz seria um deles. Né? Então, outra coisa que ela vai dizer é a tristeza, né, que torna a pessoa interessante. Né? A melancolia, o aspecto melancólico. Isso pode ser percebido, por exemplo, em Stendhal, né, Henry Amiel, em Keats, né, John Keats, e também Shelley. Para a gente dar uma conferida nisso, a tristeza que torna as pessoas interessantes. E outra coisa também importante nessa percepção, nessa metaforização da doença, são os lugares. Então, por exemplo, paisagens que foram romantizadas. É o caso da Itália, de ilhas mediterrâneas, da questão de montanhas, os desertos. Então, por exemplo, Keats foi parar em Roma. O Chopin foi para ilhas mediterrâneas. Stevenson para ilhas do Pacífico. Lawrence, né, percorreu a metade do globo, né, procurando lugares amenos. Então isso faz com que sobreviva esse mito de que a tuberculose é um ideal. Né? Então, por legitimar tantos anseios possivelmente subversivos e transformá-los em devoções culturais, o mito da tuberculose sobreviveu a experiências humanas irrefutáveis e ao crescente conhecimento médico durante quase 200 anos. Apesar de ter, assim, a medicina evoluir e mostrar que a tuberculose poderia provir de outra situação, então essa percepção metaforizada da tuberculose permaneceu. Agora, quando nós entramos no século XX, aí isso se cessa. Então, por exemplo, em 1944, descobre-se a streptomicina. Exatamente, streptomicina. E é uma substância capaz de curar a tuberculose. Né? E houve também, em 1952, a introdução da isoniazida. Isoniazida. Né? Uma outra substância que vai ajudar na cura também do tuberculose. Então, morrer de tuberculose foi um misterioso até ninguém mais morrer disso. Então, nesse sentido, aquela ideia romantizada, ela vai ter um fim, ela vai caminhar para o seu ocaso. O exemplo que ela vai citar aqui é o Selman Waksman, né, um bioquímico ucraniano, né, que foi Nobel de Fisiologia e de Medicina em 1952. É ele que descobre essa isoniazida, né, que ajuda no combate aí da tuberculose. Né? Agora, em relação ao câncer, né, nenhum glamour. Né? O câncer não é romantizado. Então, ao contrário da tuberculose, o câncer não se presta a esse serviço. Mas uma vez que a tuberculose, então, sai de cena como assim, um ideário, como metáfora, no lugar dela entra a loucura. Né? Vocês poderão perceber isso na história da loucura do Michel Foucault. Certo?
Então, a loucura é sinal de sensibilidade superior, que era a tuberculose. Né? Fantasias que guardam paralelos. Por exemplo, o louco, ele também é condenado ao isolamento, ao internamento em sanatórios, no caso aqui os hospícios, né? E tem exílio, que são as viagens psíquicas. Então isso aqui vai ser um substitutivo para as ideias que a gente teve da tuberculose. Agora, no século XX, né, nós vamos ter aqui um feixe de metáforas distribuído em duas enfermidades. Então, a loucura é aquela da criatura inquieta, certo? Agora, o câncer é o tormento sem romantismo. Então, isso no século XX, onde as duas metáforas elas vão prevalecer. Certo? Essa aqui é a parte 4, então.